A gente precisa repercutir com os nossos comentaristas. A arrecadação federal atingiu mais de 200 bilhões de reais em agosto e bateu um novo recorde para o mês, informou pelo menos a Receita Federal no dia de hoje. Esse número é o maior já alcançado desde o início da série histórica em 1995. De acordo com o órgão, essa alta foi puxada principalmente pelo recolhimento e criação de impostos. No acumulado do ano, o governo já arrecadou 1,73 trilhão de reais. Apesar das quantias recordes, o Tribunal de Contas da União emitiu um alerta ao Planalto sobre o risco de descumprimento da meta de déficit zero em 2024 e 2025. Segundo o órgão, o governo contabiliza verbas que sequer existem para abater a meta, como no caso o voto de qualidade do CARF. O TCU afirma que a previsão de receitas para o ano tem sido frustradas, já que o Planalto queria arrecadar 55 bilhões de reais com o voto de qualidade, mas o valor acabou sendo revisado para apenas 37 bilhões de reais. Luiz Felipe Dávila, tem muito combustível aqui para você fazer o seu comentário. Tem. Primeiro, o Ministério da Arrecadação hoje deve estar tomando champanhe, assim, conseguimos bater recorde. Tomamos mais dinheiro do bolso do brasileiro que trabalha e empreende como nunca. Vamos celebrar. Isso é dia de festa, né? Só que essa festa, mesmo com uma arrecadação recorde, o gasto público foi maior que a arrecadação. Por isso que as contas públicas estão desandando, o déficit público está subindo, e por isso que o Banco Central teve que subir a taxa de juros. Porque, apesar da arrecadação recorde, o gasto público é recorde. E essa notícia a gente não dá, né? Cadê o gasto recorde? Esse é muito mais importante, porque se você está gastando mais do que a receita, mesmo quando você bate um recorde de arrecadação, alguma coisa está acontecendo. Mas aí aquela palavra proibida no governo. Vamos cortar gasto. Não, essa palavra é o capeta dentro do governo, né? Todo mundo sai correndo, ninguém quer escutar a palavra de cortar gasto. Então nós temos, aumenta a taxa de juro, que vai afetar todos nós. Todo o nosso crediário vai custar mais caro, tomar dinheiro emprestado vai ficar mais caro, investimento vai cair, porque ninguém vai tomar investimento com uma taxa de juros subindo, tá certo? Aí, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, perdemos menos dinheiro, porque o governo tomou mais dinheiro do nosso bolso por meio de imposto. E terceiro, qual é a qualidade do serviço público que a gente tem, Canhato? É essa qualidade sofrível, péssima do serviço público. Então, recorde de arrecadação, seguido de recorde de taxa de juro. Por que isso acontece? Nós temos que explicar isso para a população, porque o presidente da República adora tentar transformar o Banco Central no bode expiatório da história. Ele é o culpado, O que acontece? Imagina você está dirigindo um carro. O governo controla o acelerador do carro. Só está acelerando no máximo, despejando dinheiro, gasto público, aumento do funcionalismo. O que acontece? O governo acredita que vai aquecer a economia, fazer a economia crescer, dando mais dinheiro para as pessoas. Aí o que acontece? O gasto vai para o consumo, não para o investimento. Aí você tem o famoso voo de galinha. Aí todo mundo fala assim, o PIB cresceu, nossa, que maravilha, surpreendeu a todos. Vai repetir o desastre do governo Dilma. Aconteceu isso. Você pegar 2010, 2012, 2013, a economia cresceu com esse slogan, gasto é vida, despeja dinheiro, aumenta o salário das pessoas, e isso aí vai fazer a economia andar. Só que aconteceu o quê? 2014 parou, e 2015, 2016, nós mergulhamos numa profunda recessão. O Brasil está cometendo o mesmo erro, Canhato, o mesmo erro. O governo despeja dinheiro, pé no acelerador, aí o que acontece? A inflação sobe. O que o Banco Central faz? Controla o freio, pé no freio. Então você imagina que coisa maluca. Um está com o pé no acelerador e o outro botando o pé no freio, que é aumentar a taxa de juros para tentar esfriar a economia. Ou seja, é uma fórmula que deu errado no passado e vai dar errado agora. Só tem um jeito para sair disso, é tomar juízo, começar a reduzir a despesa pública, parar de tomar dinheiro do bolso do trabalhador e permitir que o Brasil volte a ter uma trajetória da dívida estável para retomar a confiança
dos investidores. O Brasil já viu esse filme, hein, Luiz Felipe Dávila? Quero ver como é que vai terminar essa edição, essa trilogia. Você, Beraldo, o recorde de arrecadação é uma sinalização negativa, ruim, né, para o pagador de impostos, para o brasileiro. Não, na sua essência, ela não é ruim. O problema se dá quando a gente olha para a origem dessa arrecadação. Porque se o governo fizesse o trabalho necessário para o Brasil atrair investimentos de longo prazo, melhorar a condição de emprego, tornar o governo mais eficiente, a gente teria um aumento da atividade econômica e você, com isso, teria uma arrecadação de impostos maior com base nessa melhora do cenário econômico. Mas isso não acontece. O governo foi eleito sem um plano de governo, sem um projeto para o Brasil. E aí querem salvar essa situação política, não é uma questão econômica, é uma questão política. Querem criar uma sensação de bem-estar para a população brasileira com base no gasto público, porque não se vê em condições de atrair investimento privado. Então fica a cargo do governo gastar, fazer o dinheiro girar para as pessoas poderem eventualmente ter algum emprego, alguma coisa, alguma renda, mas não é isso que está fazendo, porque boa parte da despesa governamental que chega ao bolso da população é através de programas sociais onde não há estímulo para as pessoas saírem desses programas sociais, até porque nós não estamos vendo os investimentos de longo prazo chegarem. O que está havendo no Brasil de investimento agora é o investimento especulativo, é esse dinheiro que pega empréstimos, esses investidores de oportunidade que pegam empréstimos em países como o Japão, eventualmente até o próprio Estados Unidos, a um juros baixos, trazem para o Brasil, ganham aí esses 10,75% ao ano, agora subiu a taxa de juros ontem, e depois levam esse dinheiro embora, pagam seus empréstimos e colocam o dinheiro no bolso. É meramente especulação. E aí o consumidor brasileiro, o contribuinte brasileiro, a família brasileira, ela fica numa situação deplorável, porque está altamente endividada numa taxa de juros crescente. O spread bancário, ou seja, a diferença entre esses 10,75% da taxa de juros oficial e o dinheiro, os juros que você paga para pegar o dinheiro no banco ou quando você tem que fazer um parcelamento do seu cartão de crédito, aí você não consegue sair dessas dívidas. O Brasil, do jeito que está, Caneto, é um país absolutamente inviável. Rápida parada, a gente continua trazendo vários temas e análises para você aqui em Os Pingos nos Is. 1 minuto e meio é nosso break, hein? Conto com você, fique por aí. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is. Os assuntos importantes do dia, sempre com as análises dos nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, Luiz Felipe Dávila e o delegado Palumbo. Vou passar, inclusive, a palavra para o delegado Palumbo. Delegado, recorde de arrecadação no mês de agosto, mas, inclusive, há um alerta do Tribunal de Contas da União para o Palácio do Planalto sobre o risco de não conseguir cumprir a meta fiscal déficit zero em 2024 e 2025, delegado Palumbo. Do jeito que o governo gasta, não vai cumprir mesmo. Para quem conhece São Paulo, aqui na área central, o impostômetro, que fica marcando a cada segundo quanto a gente paga de imposto, deve estar lá bombando, deve estar explodindo. Seria tranquilo, né? E eu tenho certeza que o povo brasileiro aceitaria pagar tantos impostos se nós tivéssemos uma saúde de qualidade, mas a gente não tem. As pessoas que têm condição pagam um plano de saúde. Seria muito bom se a gente tivesse uma educação de qualidade, mas não temos também. As pessoas que têm um pouco mais de dinheiro vão para a escola particular, colocam seus filhos na escola particular. E a segurança, não preciso nem dizer, uma porcaria. O Brasil é o país onde mais se tem carros blindados do mundo. As pessoas que têm muito dinheiro, porque segurança particular é caro, acabam contratando seguranças privados, policiais, para fazer, muitas das vezes, um bico, serviço de escolta VIP. Ou seja, é um governo extremamente gastão, que quer arrecadar. Eu vi isso, fiquei até um pouco triste por causa da volta do imposto DPVAT, né? Jorraram emendas parlamentares lá para os deputados votarem a favor, e aí foi aprovado.
eu estou com a consciência tranquila, eu votei não. Aí tem a desoneração da folha, exonera, desonera, exonera, desonera. Fica difícil, esse governo aí, ele tem a boca do tamanho de um jacaré, ele quer arrecadar cada vez mais, porque o governo não vai aguentar o rombo do déficit que vai estar por vir daqui a poucos meses. É isso, arrecadação recorde, você, Davi Lá. O que acontece com o gasto público, por que ele é ruim? Porque você joga para o consumo e não faz o que precisa fazer para o Brasil voltar a crescer e gerar renda e emprego, que é investimento público. O investimento público, Canhato, para você ter uma ideia, há 30 anos atrás era 16% do PIB. Hoje é 2%. Ou seja, de tudo que o governo arrecada, só sobra 2% para investimento. O resto é gasto corrente da máquina pública. Então veja que absurdo, como é mal gasto o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. Nós não estamos investindo em educação de melhor qualidade, em infraestrutura, no aumento da competitividade do setor privado, no aumento da produtividade do trabalhador. Não, a gente está pagando folha e gasto e benefício. É isso que a gente faz com o dinheiro que a gente arrecada. Imagina só você, o Brasil é recordista de arrecadação nos países emergentes. E recordista de gasto para quê? De imposto para quê? Para financiar o gasto. E o investimento não vem. O Brasil não tem como crescer com investimento de 2%. E aí eu acho que tem mais um risco, viu, delegado Palumbo, que é entrar em colapso o serviço público brasileiro daqui a 1, 2 anos. Não vai ter munição para o policial, não vai ter remédio no hospital e nós vamos entrar num colapso total. Ao contrário dos Estados Unidos, que o Beraldo conhece bem, que tem o shutdown do governo. Quando acaba o dinheiro do orçamento impositivo, acabou o dinheiro, o funcionário público tem que ir para casa e não recebe salário. Aí tem que renegociar para ter uma verba extra. No Brasil, como não tem isso, vai esgarçando, vai acabando aos poucos. Um dia você vai chegar, opa, não tem remédio no hospital, aí não tem outro dia no outro hospital, aí não tem gasolina para o carro da polícia, mas aí acabou, aí nós vamos entrar em colapso. É isso que o Brasil caminha se nós não agirmos a tempo de corrigir o erro. E como você bem falou, Canhato, acho que Canhato é diretor de cinema, versão 3 desse filme de Gasto é Vida, é acabar um desastre total para o brasileiro, que é taxa de juros no céu, recessão econômica e 13 milhões de desempregados. Foi assim o grande finale do filme Dilma Rousseff, a presidente. Agora, Beraldo, apesar da arrecadação recorde e esse alerta do Tribunal de Contas da União, o governo prevê receitas que não existem para atingir a meta fiscal, hein, Beraldo? Pois é, na verdade, esses 37 bi, na verdade, não é que recebeu, Canhato, eu tenho a impressão que essa é a expectativa. É uma projeção, que foi revisada para baixo. E a arrecadação efetiva foi ínfima até aqui, nem esses 37 bi parece que serão confirmados. E olha que essa decisão do CARF, a nossa audiência, para entender, eu falei disso um pouco mais cedo, quer dizer, CARF é o conselho que decide temas tributários. Então, quando, sobretudo, empresas têm disputas tributárias, elas recorrem, né, na última instância, ao CARF, para que o CARF decida se quem tem razão é a Receita, a União, ou se é o contribuinte. Até então, eu não consigo entender, eu não sou da área, mas, enfim, você ter um colegiado que julga um tema e que pode dar empate, eu já acho um absurdo. Mas os empates que aconteciam até então funcionavam como uma vitória do contribuinte. Só que agora houve uma mudança na lei, no Congresso Nacional, que permite ao CARF dar a vitória ao governo em caso de empate. Então, é mais um elemento contra o contribuinte, esse contribuinte que vive na miséria, porque é tudo contra ele. E o governo, que está absolutamente incapaz de gerar novas fontes de receita com o aquecimento da economia, ele vai tentando alimentar o giro econômico com gasto público e, para cumprir o seu arcabouço fiscal, que veio com o fim da lei de responsabilidade fiscal.
Lembre-se, esse governo começou com medo de ter o mesmo fim de Dilma Rousseff, que sofreu o processo de impeachment em razão de uma pedalada fiscal. Então, para afastar esse risco, o governo apresentou antes de assumir o tal do arcabouço fiscal, que mais ou menos diz o seguinte: olha, eu sou responsável, mas se eu não for responsável fiscalmente, nada acontece comigo. E estão nessa insistência de déficit zero, vamos fazer déficit zero. Só que para conseguir fechar isso no número, lá na planilha do orçamento, eles vão inventando receitas que não existem. Então, diante desse cenário, nós, de novo, estamos vivendo o caos, a gente está vivendo uma ficção. Esses números do orçamento são uma ficção e a realidade é muito dura, porque quem sofrerá as consequências de todos esses absurdos seremos nós, os contribuintes. Tá certo. Para fechar, você pediu a palavra, né, Dávila? Não, só para explicar uma coisa muito importante que o Beraldo tocou. Imagina você, nosso ouvinte, o CARF é um tribunal que vai julgar uma questão tributária, uma disputa tributária, se quem é vencedor é a União ou o contribuinte. Só que agora o governo colocou uma meta para condenar. Imagina só, como é que você vai para um tribunal que tem que ser independente no julgamento? Não, mas tem meta de condenação. Condena aí porque a gente precisa arrecadar. Olha que absurdo determinar uma meta de receita de condenação de processo fiscal. É um absurdo tão grande que, olha, não dá para explicar. Como é que você quer transformar um órgão neutro, julgador, imparcial, em ter meta de condenar o contribuinte? É inacreditável. Pois é, esse alerta, claro, abrange a questão que envolve o CARF, mas também sobre a possibilidade de criação de outras taxas e tributos. A gente vai seguir acompanhando e monitorando essa situação. Bem, tem